Bom, nós vamos começar fazendo uma revisão da apostila 1. Nós vamos começar falando sobre o circuito elétrico. O circuito elétrico, ele é uma ligação de elementos como resistores, condutores e interruptores, feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Os geradores. Geradores são dispositivos que mantêm a tensão elétrica entre os seus terminais e permitem a produção de corrente elétrica. Condutores. Condutores são fios e cabos que permitem o deslocamento dos elétrons e a conexão de todos os componentes do circuito. Resistor. Resistor são componentes que controlam a passagem da corrente elétrica e transformam a energia elétrica em energia térmica. Interruptor é um componente que abre ou fecha o circuito, permitindo ou não a passagem de corrente elétrica, como se fosse uma tomada, quando a gente liga, desliga, acende a luz, apaga a luz. Os circuitos elétricos são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com suas especificações de funcionamento, referentes à tensão elétricas e à corrente elétrica, suportada pelos seus dispositivos. Além disso, são usados também para distribuição de energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. De acordo com seus componentes básicos, um circuito elétrico pode desempenhar algumas funções, por exemplo, eliminar picos de corrente elétrica que são sensíveis para determinados componentes e aumentar a tensão elétrica da entrada até mesmo abaixá-la. Um circuito elétrico ele pode ser dividido em dois tipos, ele pode ser em série ou em paralelo. Um circuito elétrico em série é aquele em que existe uma associação. A partir dessa associação, os componentes ligam-se entre si na mesma sequência e na mesma direção. Como exemplo, podemos citar as lâmpadas usadas na decoração das árvores de Natal, pisca-pisca. Um circuito feito por elas é simples, e o fato de uma lâmpada queimar prejudica todas as outras. O circuito elétrico em paralelo é aquele em que existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos os pontos. Exemplo disso é o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes na casa têm de ter a mesma intensidade de corrente elétrica. Porém, nesse circuito, as cargas funcionam de maneira independente. Se uma parar de funcionar, as demais irão manter o funcionamento normalmente. Isso porque a corrente sempre terá um caminho alternativo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes de segurança de um circuito. São dois, fusível e disjuntor. O fusível é um dispositivo utilizado para proteger um circuito elétrico de um curto-circuito e sobrecarga de longa duração. Normalmente ele está em dois lugares nas instalações elétricas de uma casa, no quadro de distribuição de energia e junto ao relógio medidor. Também estão presentes no circuito elétrico dos aparelhos eletrônicos e nos automóveis. Os disjuntores é uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente supera certo valor.
Em relação ao fusível, a vantagem é que não precisa ser trocado, uma vez que, resolvido o problema que provoca o desligamento, basta religá-lo para que a circulação da corrente se restabeleça.